Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Trilados. Hoje um episódio, além de muito legal, muito importante para todo mundo ouvir. A gente fez um episódio hoje, gravou um episódio hoje com a Marina Jacob, aqui de São Paulo, e com a Paula Zamboni, lá do Rio de Janeiro, duas triatletas, duas mulheres, duas pessoas incríveis, para falar sobre um tema que todo mundo precisa estar atento a ele, que é o assédio às mulheres, os riscos que as mulheres correm durante os treinos, né? A gente, como homem, nunca precisou se preocupar com o local que vai treinar, com o horário que vai treinar, com a roupa que vai treinar, porque quando a gente sai para treinar, a nossa maior preocupação é que alguém possa roubar nossa bicicleta ou que alguém possa, a gente sofrer algum acidente. Essas são as duas preocupações que a gente tem. As mulheres têm muito mais preocupações que essas, né? Essa situação que até a gente comentou no episódio que a Letícia, que é a Letícia passou na semana passada, postou um vídeo também, né? Um vídeo bastante impactante, que ela foi seguida por uma pessoa e tal. Então, as duas contaram algumas experiências delas sobre isso, e aí vale a gente. Esse episódio acaba tendo bastante reflexo nas mulheres, mas é importante que para nós, homens, também compartilhemos com os amigos, a gente assista um episódio desse e pensa, reflita sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes que a gente vê nossos amigos, nossos colegas de treino fazendo. Então, se você é homem e tem alguma amiga de treino também, ouça esse episódio, compartilhe esse episódio, comente, pense sobre as suas atitudes, as atitudes que você vê acontecendo no dia a dia. Eu também comentei no episódio que a gente está falando aqui sobre um problema muito reduzido, que é aqui no ambiente do esporte. Claro que a gente tem ainda um problema muito maior que esse, que é o assédio às mulheres, que mulher que sofre assédio no trabalho, em casa, da própria família. Então, seria um problema muito maior para a gente discutir, que não caberia num episódio, e acho que a gente nem teria competência nem conhecimento para falar. Então, é um episódio super importante, um episódio sério e que vale a pena ser assistido por todo mundo para que a gente possa mudar um pouquinho esse cenário, pelo menos no esporte ou pelo menos no nosso entorno, como a Marina falou várias vezes no episódio, beleza? Antes da gente começar ir para o episódio, os nossos recados de praxe, segue a gente lá no @trilados, no canal do YouTube, no Spotify, faz uma avaliação para a gente no Spotify, compartilha, comenta, manda sugestão de pauta. Gostou da pauta, pode elogiar. Não gostou, pode criticar também. Pode mandar sua opinião. A gente está aqui para receber esse tipo de coisa e para fazer para vocês. Beleza? Então vamos lá para o episódio. Valeu, galera. Fala, galera. Beto Nitrini aqui, junto com, como sempre, com Fábio Carvalho, para mais um episódio do Trilados. Hoje um episódio bastante especial que a gente estava querendo gravar já há algum tempinho. Acho que vai ser um assunto bastante interessante. E aí, Fabinho, tudo certo por aí? Fala, Betão, tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui e agora vamos dar vozes para as meninas, É, porque elas merecem e tem muita coisa para falar, para hoje nós nos vamos estar aqui para ensinar. ouvir. A gente só vai É, só jogar as bombas e ouvir. muito Bom, bom. hoje nós estamos aqui então com a Paula Zamboni, que é empresária, triatleta, mãe, esposa, filha, e todos os adereços, né? Representante da comunidade de mulheres do Tri e uma das fundadoras do movimento Jogo Limpo, que trabalha para garantir um esporte limpo e justo para todos. Tudo bem, Paula? Como você está? Ah, desculpa. Terceira colocada geral no Ironman 70.3 Eu em ia falar distância isso, semana faltou só passada. isso. Saindo do forno, saindo do forno. Saindo do forno. É isso. Boa tarde, Beto, Fábio, Marina. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom falar aí em nome das mulheres, para as mulheres, em favor das mulheres. Muito obrigada por esse convite. E também com a Marina Jacó, que é dona da Atlas Marketing, que é uma agência de marketing e comunicação, que é triatleta amadora desde 2016. Também tem diversos resultados também, já foi para Kona, já fez Ironman, já fez 70.3, já fez de tudo. Corre com os bracinhos esquisitos que todo mundo comenta, mas corre pra caramba. Então seja bem-vinda aí também, Marina. Obrigada, Betão. Prazer estar aqui com vocês. A gente sempre fala nos bastidores do assunto que a gente vai tratar hoje, né? Primeira vez que a gente vai gravar a respeito, pelo menos eu com você. E só complementando a Paula, é um prazer estar aqui representando as mulheres, falando pelas mulheres, para mulheres, mas também para homens. Eu acho que Principalmente, eu acho, viu? nosso maior Principalmente os objetivo é homens, eu acho. falar para homens. Não, e assim, para mim, para o Beto, entendeu? Porque, assim, muitas vezes eu tenho 45 anos, a gente foi criado num ambiente super machista, né? E É, muitas vezes a gente tem pensamentos e atitudes machistas que a gente nem tá se ligando que a gente está sendo machista. Então é legal vocês verdade. colocarem
para a gente poder entender o que se passa com vocês, né? Então, só para fazer uma intro... a ideia de gravar esse episódio, na verdade, a gente sempre discutiu, né, esse assunto. Eu sempre converso com as meninas. Teve uma época que eu acabava, quando eu treinava com o Vagnão lá na TT, acabava treinando muito com as meninas também, né? A gente encontrava no Ibira, corria com elas, pedalava com elas, né? Então, eu estava sempre conversando com elas sobre o tema. Aí, mas a semana passada, as 2 semanas atrás, eu acho, eu fiz um comentário no vídeo da Letícia Bessi, né, que passou por uma situação desagradável, né, que teve um motoboy que acabou, um motoqueiro acabou seguindo ela ali, fazendo comentários e tal. Eu fiz um comentário no post dela, repostei, né, o vídeo dela, e aí surgiram muitos comentários, tipo, isso acontece com homem também, eu também já fui assediado, eu também já... Pô, então, eu falei, pô, eu não vou ficar explicando aqui, porque até tentei, mas eu desisti. Eu falei, então eu vou chamar as meninas para falarem, para elas colocarem o ponto, porque eu acho que aí é uma coisa que elas podem expor a situação, para todo mundo entender, e para a gente, como homem, também entender como a gente pode ajudar, né, nesse cenário, na mudança desse cenário. Então, vou parar de falar e vou deixar vocês falar. Então, Paula, Marina, vocês podem contar as experiências de vocês aí, o que que vocês têm, o que que vocês já passaram, o que vocês esperam de melhoria. Paulinha, quer Vai começar? lá. Começa, Marina. Não, é um assunto que me toca muito, na verdade, porque, eu vou ser bem sincera, eu acho que existem três tipos de violência, digamos assim, que a gente acaba sofrendo no nosso dia a dia, relacionado a treinos. Existem relacionados a N outras coisas, mas relacionado a treinos. Então, é aquele óbvio, que é o que aconteceu com essa menina, de ela ser assediada, de ela ser é, coagida, e eu acho que ninguém sabe o que é de fato. Algum homem pode falar, eu também sou coagido. Você não tem ideia do que é você ter medo da sua integridade física ser prejudicada, de alguém encostar em você sem você querer que a pessoa encoste em você. Você pode, às vezes, se sentir desrespeitado. Tô andando, um motoboy me xingou. Só que você não tem medo da sua integridade física, de alguém vir encostar em você e você saber que você não vai conseguir reagir. Porque é uma questão física de força, né? A não ser que eu tenha a oportunidade de correr mais rápido que aquela pessoa que está atrás de mim, a gente não tem escapatória. E ainda você tem que ter uma presença de espírito muito grande. Então, eu acho que esse daí é o óbvio. A gente também sofre com algumas agressões não óbvias, que são aquelas que a gente estava conversando, que é de as críticas que a gente recebe veladas, e também em relação ao esporte, que mulher que, meu, ontem mesmo eu estava num evento e falaram assim para mim, pô, parabéns pela sua prova, pelo Ironman. Eu falei, pô, obrigada. E realmente para mim foi uma prova muito feliz e para mim foi perfeita. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu cruzei aquela linha de chegada muito feliz. E aí tinha uma pessoa na mesa que falou assim: já falei para ela que ela errou no protocolo de frio, ela errou nisso, ela errou naquilo. Eu falei, por que que você acha que você tem o direito? E isso acontece só com homens falando em relação a mulheres. Por que que a pessoa se achou no direito de listar o que ele acha que eu errei? Só que ele não estava fazendo o Ironman, ele não estava na minha pele, ele não estava se desafiando ali por 10 horas, ele estava ali no conforto de plateia, não que seja não que seja super confortável, mas assim, ele estava ali no conforto de plateia, listando o que ele lá de fora achava que eu tinha feito de errado. Então, esse é um exemplo, assim, é muito normal a gente receber de homens, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. E parece bobo, mas é um comportamento que te deixa para baixo. E você não percebe, você vai ficando triste, você vai ficando diminuída sem perceber. Então, esse é o segundo tipo de violência que eu acho que é mais velado. E o terceiro é dos homens com os próprios homens, que é a broderagem masculina. Muitas vezes os homens podem não concordar com o que outros homens fazem, eles não concordam, eles podem até falar, não é certo, mas eles não se impõem, no sentido de, eles falarem com um amigo deles, o que você fez não é certo, eu concordo. E assim, se for algo grave, no caso de, tipo, realmente cortar uma relação ou de se impor, falar assim, se isso continuar aqui, nossa relação, se porque é uma cumplicidade. A partir do momento que você sabe que alguém está fazendo algo
de mal para uma mulher agressivamente, você tem que se posicionar. Porque a gente se posiciona, a gente ouve muito que é mimimi. E mesmo se fosse, a gente tem o direito que seja. A gente tem o direito de não querer que alguém faça o que a gente não quer em relação a nós. Então, essa terceira violência é de homem com homem. Porque quantos amigos eu tenho que não concordam com atitudes masculinas de pessoas que nós conhecemos, mas que continuam na broderagem, falam, não é certo, mas vamos lá tomar uma cerveja. Cara, isso daí, querendo ou não, vocês homens reforçam com um comportamento negativo, porque o cara sabe que sempre vai ter as costas dele. Nós mulheres, querendo ou não, desde criança, a gente tem esse instinto de união, de que se eu tenho uma amiga e uma terceira amiga faz mal para essa amiga, eu me posiciono com aquela, nem que seja para eu brigar e ficar sem falar uma semana. A gente deixa claro que aquele comportamento não é legal. Então, eu introduzindo a minha parte, é o modo como eu vejo essa agressividade que a gente sofre diariamente. Então, são nessas três esferas: é a explícita, a velada e a da broderagem masculina. E o quarto, quando vocês ultrapassam um homem, eles não deixam de ser ultrapassados. Pois é, meu segundo acidente ano passado foi isso. Você sabia, Fabinho? Meu segundo acidente na ciclovia foi isso. Foram dois caras que me encurralaram, porque eu passei eles o treino inteiro e aí eu não fiquei sem saída, eu dei no poste. Que loucura. Isso é muito o ego normalizado. inflado. Essa cultura da mulher ser o sexo frágil é muito normalizada. Então, tem, assim, os homens, realmente, eu vejo isso em todo treino. Como os homens se sentem diminuídos por serem, por exemplo, ultrapassados por uma mulher. Ou por, de repente, ali no caso da Letícia, né? Quer dizer, é uma menina que estava pedalando, que estava treinando, que é uma atleta. E quem é esse motoboy que também parou ali do lado dela, que de repente, né, tem uma questão ali, pô, menina abusada, né, essa hora sozinha na rua, né? Assim, mulher não pode sair a qualquer hora de bicicleta, também o que a gente estava falando aqui antes, né? É, você não sabe que é perigoso, né? Então não vai, né? Até quando a gente vai ter que se submeter a determinados padrões que não precisam ser assim, né? Que não tem que ser assim. Que a gente Por tem. que a solução é a gente deixar de ir, né? Pois é, a solução é essa. Aquela menina, eu me lembro daquele exemplo daquela menina que foi assaltada na ciclovia. A Gisele. E ela estava no lado que a ciclovia é mais perigosa, e aí ela estava sozinha, e o pessoal todo, mas pô, também vai pedalar lá sozinha. Tipo, a vítima é o culpado, né? No Brasil, a vítima é o culpado. Acontece muito isso. A gente treina. Eu treino cada vez menos sozinha, confesso, porque também você vai se adaptando, né, ao que o mundo é. Marina, São Paulo, eu aqui no Rio. Então, assim, claro que a gente tem medo. Eu acho muito triste eu não poder sair de casa a hora que eu quero. Por exemplo, eu moro pertinho da Vista Chinesa. Eu não vou na Vista Chinesa de tarde se eu tiver um horário, por exemplo, na hora do almoço. Como eu sei de milhões de amigos que vão, que pegam suas bicicletas e vão até Paineiras e fazem. Eu não vou porque eu tenho medo, porque o que a Marina falou, eu acho que é o que uma mulher mais teme na vida é que ela tenha a sua integridade física, né, agredida ali, que aconteça alguma coisa. E tem, e não é uma questão assim, não é uma segurança constante, mas a gente já teve muitos movimentos aqui no Rio de aumentar a segurança, né? Agora a gente tem o Lagoa Presente, Ipanema, porque são seguranças particulares, isso ajuda muito, mas ainda é muito arriscado. E aí, assim, eu vejo, por exemplo, os treinos de sábado que a gente faz, que aí a gente normalmente vai para Barra para fazer o treino de plano, eu vejo que o pedal em grupo virou a minha solução. Assim, às vezes eu faço um treino que eu nem queria ou que nem era o meu, mas assim, se o grupo vai, eu vou. Porque aí tem carro, Sobrar tem também. Ele não pode sobrar, tem isso. não pode. E aí, assim, e aí nesse momento eu acho que tem alguns homens que sim, ajudam, né? Protegem, não que a gente precisa ser protegida, mas assim, é bom. Precisa também, Paula, a gente Claro, precisa. Não, assim, que tenha alguém que, exatamente, assim, sobrou.
Eu tenho uma pessoa aqui no Rio que ele é uma graça. Se eu estiver no treino e se eu estiver sobrando, e ele tá lá para treinar, mas ele segura o treino dele, vai lá atrás e me resgata, porque a gente vai ficando em pânico, É. né? De ficar sozinho, você vê que você está num lugar, e aí, porque tem a segurança, tem o fator do trânsito também, né? Que também é uma violência, que também é muito perigoso, a questão dos carros. Então, assim, eu tenho percebido que para as mulheres e até amigas que às vezes estão começando, que entram na assessoria, eu falo, gente, é triste, mas eu falo, cara, vamos treinar em grupo, pelo menos dois, três, vamos combinar de ir junto. Às vezes a gente junta um grupinho pequeno e paga um batedor, sabe, quando é uma coisa mais longa, porque realmente a gente está muito. Agora, é aquilo, a Letícia passou, ela estava 5 quilômetros de casa, né? Já provavelmente já estava chegando em casa, ou devia estar saindo de Uhum. casa, e se deparou com uma situação que traumatiza, cara. Eu vou te falar Claro. assim, eu ficaria com medo de ir pra rua de novo. Ó, eu vou falar, sim, muita gente até que depois que eu comentei esse assunto veio falar, mas você também parou de treinar na rua depois que você foi assaltado. Sim, parei, mas eu só fui assaltado. Em nenhum momento, é o que a Marina falou, em nenhum momento eu temi pela minha, a minha única coisa de temer pela minha integridade física, o cara me matar, me dar um tiro por causa da bicicleta. Essa era meu medo, mais nada, porque ele nem encostou em mim. Porque pelo que eu era muito maior que ele estava armado, mas não tem muito o que fazer. Você entrega a bicicleta e vai para casa. Aí você tem medo de ser assaltado de novo, então você acaba evitando e tal. Mas eu nunca tive nenhum problema assim. Já mexeram comigo na rua, andando, já, um monte de vezes. Você tá correndo, passa alguém, uma menina de carro e mexe com você, mas o que que ela vai fazer se ela parar o carro? A Comigo. Eu não Marina, sou um a cara Marina, pequeno, quando começou a comentar aí, e entendeu? eu me lembro muito bem, quando eu comecei a fazer o triatlo, eu tinha 13 anos, então eu era uma criança, sabe? E eu me sentia muito nessa situação, em algumas horas assim, sabe? Eu via, sei lá, me via em uma situação de perigo e eu pensava, tipo, como eu vou me defender? E aí, hoje, cresci, tá? Lógico, né? E parei de pensar nisso, mas agora a Marina comentando, eu me vi muito nessa situação ali, lá atrás, sabe? E realmente, né? Vocês, É, Até as a corridas tá chance de ficando defesa de complicado. vocês é bem menor, né? não, tudo fica complicado. Outro exemplo que eu dei foi, por exemplo, eu moro na Lapa, aqui em São Paulo, minha mãe mora na Chácara Santo Antônio, que é a 13, 14 quilômetros da minha casa. E a gente vai jantar todo domingo lá, na casa da minha mãe. Aí um dia eu falei, mãe, ou pra Dê, falei, Dê, vai com os meninos de carro, eu vou correndo. E eu fui correndo. Saí de casa, só que aí tava de noite, eu saí de casa lá da Lapa, Praça Pan-Americana, Jockey Clube, entrei na ciclovia, entrei no Parque Bruno Covas à noite, corri no Parque Bruno Covas à noite, fui pra casa da minha mãe. Aí quando eu cheguei em casa, eu não sei quem foi que estava fazendo um comentário, eu falei, meu, que mulher que tem essa possibilidade de fazer isso, sair correndo à noite, sozinha, no Parque Bruno Covas. De dia já é difícil, que é o que você falou, na hora do almoço sozinha já é complicado. Então, são essas coisas que a gente. De novo, eu fui à noite, eu não pensei se meu short estava curto, se minha blusa estava apertada, se o meu cabelo, nada. Só pus a roupa, pus o tênis e fui correndo, entendeu? É isso que a gente precisa entender quando a gente fala dessa relação. Falar, mas o homem também pode ser assaltado. Pode assaltar, pode. Só. Mas Mas é um medo diferente, é um medo muito diferente. É isso que a gente precisa entender. muito diferente. E assim, eu acho que e a vulnerabilidade que a gente se encontra é muito diferente, porque querendo ou não, a gente ainda é o sexo frágil. Fisicamente a gente é mais fraca. Tem essa cultura na qual a gente nem percebe. Por exemplo, eu só percebo que comentários como os de ontem são nocivos. E, cara, eu consegui sair disso durante um tempo. E, mas assim, por anos eu considerei isso normal. Então existem coisas que eu acho que não podem ser normalizadas. E até então, ainda vindo para a questão física, eu acho que a gente tem, assim, eu e a Paula, a gente ainda é muito privilegiada, sabe? A gente está falando em nome das mulheres, só que ainda acho que a gente é muito privilegiada. Então, por exemplo, sim, eu sinto uma agressão porque eu passei o cara na ciclovia e passo geralmente grande parte dos homens. Tá, isso é um privilégio, né? Porque que mulher que pedala assim? Agora, e as meninas que são, sabe, que não. Porque quando você tem também uma posição firme, a Paula é uma pessoa muito forte, eu tenho uma personalidade muito forte, a gente consegue se impor um pouco. E mesmo assim a gente sofre. Uhum.
Sim, mas acho que a gente sofre um pouco menos, para ser bem sincera. Uma vez, conversando com uma queridíssima em comum, Ninguém vai querer eu se meter e com uma mulher com personalidade forte. fica mais difícil, porque você, mesmo que a pessoa não saiba que você tem, a sua imposição física é um pouco diferente, sabe? Então, o cara ficou bravo porque eu passei ele. Tá bom, mas quantas meninas não passam e são humilhadas sabe? Eu vou falar da ciclovia, que é do que eu vivo aqui, mas tipo, que são humilhadas na ciclovia, que tem medo. Outro dia, meu, eu tava na ciclovia, nem foi questão de eu passar o cara fez uma manobra errada, eu falei, eu não quero estar perto de você. Tipo, não fique perto de mim. E o cara começou a me xingar, porque é assim, né? Você fala, você se impõe, aí você já vira, eu sou biscate, eu sou piranha. Você fala, meu, só pedi pra você não ficar perto de mim. Só isso. Não tô. E eu fiquei com medo real daquele cara descer da bike e bater em mim. Tanto que eu encontrei uma pessoa de uma assessoria na minha frente, de uma assessoria conhecida. Grudei no cara e falei, eu posso pedalar com você? Porque tem um louco me xingando aqui atrás. E ele não para, ele tá furioso comigo porque eu só pedi e eu me impus. Só que a gente ainda tem uma personalidade bem forte. Porque eu tava falando assim, a gente tem uma amiga queridíssima em comum, Ana Bonetti, e uma vez eu falei para ela, a gente estava falando sobre, pô, como que a gente se sente desrespeitada sendo mulher no esporte e tal. Eu falei, olha, eu não me sinto tão desrespeitada assim. Eu me sinto muito valorizada por grande parte das pessoas, sabe? Eu me sinto valorizada nos meus amigos homens, tudo. Ela falou, porque para você é fácil. Eles acabam te valorizando por causa dos seus números. Agora, aí uma pessoa que não tem os meus números. Então, olha que coisa triste eu precisar ter números para um homem da minha assessoria me respeitar. Isso é bem comum. A Pô, Ariane tem vira e que mexe. dizer que A Ariane vira se e eu mexe. fizer mais de 14 horas, acabou meu. Eu não, aí eu posso ser palpitada. Então, assim, a questão física eu acho que a gente sofre igual, a psicológica a gente sofre um pouco menos, mas a física é horrível. Eu tava no ciclo de Ironman e eu tinha muita dobra de corrida de quarta-feira. E aí, a corrida da manhã eu fazia no Ibirapuera e chegava 5h30, 6 horas da tarde, eu precisava fazer a corrida da noite. Eu falava, cara, vou no Ibirapuera sozinha? Nem a pau. Então, assim, eu não tinha coragem de ir no parque público sozinha. Eu tinha que pedir. Aí eu falei com o Wagner, eu falei, eu posso pedir para uns professores me acompanhar, porque eu tenho dobra, ninguém mais da assessoria tinha dobra. Eu falei, posso pedir para ir comigo, para me fazer companhia, porque eu tenho medo de correr sozinha lá à noite. Porque eu não sei se eu volto, É, e aí? Sabe o que é você não saber se você volta ou se você. Pô, é difícil. difícil, né? Fala, Fabinho, você ia falar? Não, que a Ariane vira e mexe, ela posta alguma coisa, né? É. Que ela também não leva desaforo para casa, e vira e mexe, ela tá postando alguma coisa que algum homem falou para ela, ou algum comentário machista que ela recebe no Instagram, né? Sim. Mas ela ainda tem a presença de Com essa aí eu espírito não de queria mexer, não. dois. Eu não mexo Eu com a não Ariane também, tenho, não. eu fico intimidada. Eu penso, depois de uma hora, que eu penso, nossa, porque eu devia ter. Mas já acabou o tempo. Eu não É. tenho essa presença de espírito. É. Eu não sei se a Marina, e é até bom a gente conversar aqui com dois atletas, eu nunca perguntei isso para ninguém e eu nunca questionei esse meu pensamento, mas agora você falou que você pediu o professor para ir com você no Ibirapuera. Não tem uma vez que eu saia para treinar assim, ir muito cedo para uma corrida ou ir muito cedo para um pedal, que passam na minha cabeça muitos pensamentos ruins. 90% do tempo, quando eu saio para treinar, eu saio e eu penso nos meus filhos, e eu penso que eles podem ficar sem mãe. E eu lembro, assim, de notícias bem sensacionalistas de mulheres que foram encontradas. Sabe aquele minuto daquilo, um monte de coisa que passa na sua cabeça e aí você fala assim, não, vai dar tudo certo. Você reza e assim, vou sempre com o celular, apesar de vários. Não, não vai. Gente, ficar sem celular é o de menos. Eu prefiro ter a segurança de que Sim. qualquer coisa, o meu celular está aqui comigo, porque O eu já fiz celular sem bike, que levem. que leve celular, que leve bike, porque eu já fiz isso de ir para um treino muito insegura e ligar o celular para o meu marido, tipo, como se eu estivesse numa ligação com ele.
E aí eu botei na blusa. Eu falei, pelo menos até eu chegar na parte lá de cima, que eu estava indo por Canoas, então a Canoas é um pouco deserta. Até eu chegar lá em cima, você fica aí. E você tá ouvindo. Qualquer coisa eu vou começar Meu a Deus. gritar. E você sabe o que tá Não, e acontecendo. a situação do coitado? Aí Horrível, o né? meu marido assim, mas pra que você vai? Então não vai. Pra ir com esse medo. Não, mas eu tenho que ir, mas é só esse. Vai dar tudo certo, mas eu só queria que o celular tivesse. Só preciso de ter mais essa segurança. Uhum. E, e é assim. E eu acho que a gente vai. A gente não percebe que a gente vive assim. Até a Letícia se posicionar, até alguém chegar e falar: pelo amor de Deus, o que vocês estão Ô, fazendo? Paula, a gente estava falando aqui em bastidores, você já morou na Suíça, e como é que você se sentia? Se sentia numa outra cultura, num país muito mais seguro, que tem, não, país de primeiro mundo, que a segurança lá, assim, já está dentro da cultura das pessoas, você nem se Tá. preocupar com nada. É, eu demorei a confiar na Suíça, né? Porque eu cheguei lá com o meu pensamento de brasileira. Uhum. Então, assim, a primeira corrida que eu fiz, que eu saí no finalzinho da tarde, e aí no meio da corrida escureceu, e a Suíça é um país que não tem iluminação pública, né? É o mínimo necessário, porque eles são muito corretos com as finanças, né? Então, Uhum. assim, existem até inúmeras votações, se coloca mais luz, se precisa, e como é um país muito seguro e eles confiam na segurança, então eles acham que tem que ter o necessário. Então, os parques não são muito iluminados à noite. E a primeira vez que eu me vi à noite dentro de um parque, eu voltei correndo, correndo de medo. Né? Não era mais o treino, era correndo que eu quero chegar em casa, porque ficou escuro, e aí cheguei com o coração um pouco acelerado. E aí comentei com meu marido, ele, não, mas não precisa. Eu falei, mas a gente não liga e desliga o dispositivo do medo. Não. E aí, enfim, eu fiquei lá 4 anos e depois, com o tempo, cada vez mais eu fui me habituando e eu fui entendendo que realmente não tinha perigo nenhum. E é uma vida que eu acho que a gente não imagina, assim, aqui, Mais leve, você, né? a qualquer momento que te der na telha, você pega a sua bicicleta, você pedala aonde você quiser. Eu fiz pedais de 100, de 80, de 120 sozinha na estrada. Os carros respeitando, né? Claro que tem as estradas por onde a bicicleta pode passar. Mas assim, carro que desvia de você, pontos de que você tem como pegar água na torneira e fazer um pipi break, lugar para você comprar uma coisinha para comer, assim, eu lembro que o primeiro que eu fui, que foi de 80, eu fiquei um pouco insegura, porque eu nunca tinha feito nenhum treino, nem aqui no Brasil, sozinha, assim. E aí eu voltei muito feliz, assim, falava, nossa, esse país é maravilhoso. E quando a gente decidiu ir embora, eu tinha várias questões com a Suíça que eu não gostava tanto de outros aspectos. E eu só repetia isso, eu vou sentir muita falta de treinar aqui. Eu vou sentir muita falta de treinar. Ah, Porque é imagina. estrutura, com segurança, é tudo bem. Todo mundo faz, né? Tem um pouco também dessa característica, né? O ciclismo, por exemplo, é muito popular. Uhum. Onde você está, sempre tem gente pedalando. Então é uma outra realidade, é diferente do Brasil, é difícil da gente comparar. Mas foi uma experiência que, sem dúvida, eu sinto muita saudade dessa parte. Isso é Mas bom. você sabe que eu morei fora também Dá uma e eu não leveza, né? praticava esporte, mas eu lembro dessa sensação da primeira vez que eu andei sozinha, tinha 18 anos, e eu fui 17, por aí, 16, 17 anos. E eu fui pegar um ônibus no final do dia, na Holanda, que eu morei na Holanda. E eu lembro que eu fui rezando da minha casa até o ponto de ônibus. Eu, por favor, não aconteça nada, por favor, não aconteça nada, porque estava à noite. E eu nunca tinha pego, eu já não andava, não tenho costume de andar de ônibus no Brasil, imagine à noite, então. Eu nunca tinha, foi a primeira vez. Eu, por favor, não aconteça nada. E eu pensando que não acredito que ninguém está me levando lá, não acredito que não tem uma alma viva que me levante de carro. E depois que eu vi que realmente era algo muito normal e eu pegava assim os ônibus para voltar para casa de madrugada, e foi a primeira vez que eu vi o quão triste é essa sensação de medo que a gente vive sem perceber. Não, a gente Porque, vive, a gente se acostuma ao caos, né? e aí sim, eu acho que isso daí é aplicado a É, todo mundo, a homem, mulher. A É. gente realmente vive vive no uma caos. situação de medo que a gente Não, os meus não amigos suíços mesmo, eu comentava com eles, pô, no Brasil a gente tem que tomar cuidado em alguns lugares.
Seguro de bike, só que no Brasil precisa ter seguro. por conta de assalto. Os caras assim, como assim assalto? Assalto à mão armada? Não, eles vão e pulam no quintal da sua casa e roubam a bike. Eu falei, não, assalto à mão armada. Eu falei, não, isso aqui não existe isso, cara, não é possível. É. A gente se acostuma ao cara, é A exatamente gente isso. tem. E assim, eu acho que o ponto que a gente tem que é o que a Marina, eu acho que o ponto que a Marina levantou, que é importante, assim, como que a gente, né, eu, Fabinho, os homens que estão no esporte, aqui, a gente está falando do esporte, não vou nem levar essa questão para os outros caminhos da sociedade, que aí a coisa é muito pior, né? A gente está falando aqui a gente está falando aqui de pessoas que têm o privilégio de serem menos assediadas. Essa que é a realidade, né? Porque tem gente que não tem esse privilégio. Então, vamos manter dentro aqui. Mas a gente, como homem, o que que a gente pode fazer, né? Porque eu já relatei, já presenciei situações assim, pô, eu uma vez na academia, eu fui avisar o professor que tinha um cara que ele saiu da piscina e ele ficava perto da borda só para ver as meninas fazerem a virada. E aí, Nossa, gente, isso é doente. e eu fiquei olhando, e ele ficava lá parado naquela raia, e eu falei pro professor, eu falei, ó, cara, tá esquisito esse negócio. Esse cara tá parado aqui há 2 horas, pode olhar. Ele só fica nessa raia. Aí ele falou, vou lá conversar com ele. Então, assim, a gente tem que ter um pouco também sabe? É o que a Marina falou, você vê um cara que tá incomodando uma menina que você conhece ali, ou mesmo que você não conhece, pô, dá uma Sim, encostadinha junto ali, fica perto, dá uma acompanhada, vê o que está acontecendo, né? Eu já me meti em umas roubadas dessas, em aeroporto, já vi que tem gente que às vezes eu gente, vejo assim, tá e meio, corram um tá meio risco de tenso. discutir com um amigo de vocês, sabe? Pô, É, honrem isso, sabe? Corram um risco. É uma situação desagradável que você é, vai ter que se posicionar com um amigo. Pode ser uma situação desagradável, mas isso faz parte da vida, sabe? precisa, Isso né? faz parte de ser correto. Pô, o meu amigo, a pessoa que eu treino todo dia, foi desrespeitoso com uma mulher. Ah, mas eu treino com ele todo dia, eu vou me indispor. Cara, você vai se indispor. Porque se não foi correto, não foi correto. Sabe? Depois, e se vocês forem amigos de verdade, isso vai passar. E se você não conhece a pessoa, fica ainda mais fácil. É Sabe? coisa Pelo que é menos o se que o Fabinho falou. posiciona. A gente foi criado numa cultura que eu tenho 2 filhos, o Fabinho tem 2 filhos também. O meu filho, um tem 13 e outro tem 8, eles são muito melhores do que eu nesse quesito, mas não dá nem para comparar. Eles têm uma visão de mundo totalmente diferente da minha. Tipo, meu filho, eu nunca ouvi o meu filho falar que, por exemplo, futebol é coisa de menino, entendeu? As meninas jogam futebol, ele vai ver o time de futebol da menina jogar. Saiu até essa semana no comunicado da escola, teve uma amiguinha do Felipe, foi a primeira menina a fazer 2 gols na final do Interclasses. Então, assim, um negócio que a gente nem tinha nem ideia. Uma menina nunca chegou perto do Interclasses, entendeu? A gente já fazia a nossa panela no primeiro dia de aula, definia quem ia jogar e nunca cogitou a possibilidade de colocar uma menina para jogar. Então a gente tem, eu tenho mais esperança nas gerações futuras. Mas a gente veio de uma cultura que é o que o Fabinho falou, a gente é machista, né? Eu mesmo já tive muitas Mesmo vezes. que você não queira, você é. Mesmo que você não Exato, queira. exato. Você falou, não, Não pô, sabe se comportar, né? a gente vai aprendendo. E, na verdade, se você parar para pensar, a própria palavra ajudar em casa, ajudar com as crianças, já é um absurdo, Eu já levei porque bronca é do a meu filho mesma por falar casa e isso são as também. mesmas, são as duas pessoas que geraram as mesmas crianças. Então, tipo, não é uma ajuda, é o mínimo. Tipo, a É. gente tem que A acostumar gente com o fala, as mínimo. mulheres falam sem nem se dar. Acho que agora a gente está começando É. a entender que nem a gente tem que falar essa coisa da ajuda, né? E Não, é exato. muito. Porque eu Tá acho no assim, olho. que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar o nosso entorno. É muito difícil eu falar, pô, eu vou brigar com as pessoas que eu vou brigar, eu vou me impor com as pessoas que eu não conheço. Por exemplo, no caso da Letícia, eu vou lá atrás do motoboy. Cara, eu não vou fazer isso. Mas eu acho que a gente mudando o nosso entorno, a gente muda o mundo. Por isso que eu sempre falo do amigo, sabe? Porque é como vocês podem agir. Vocês podem agir com o entorno de vocês. E o nosso entorno são com pessoas que a gente conhece. Uhum, sim. Então, pô, viu um amigo fazendo um comentário que não deveria? Se impõe. Viu um cara na academia que você não conhece? Fala, cara, não é legal. Se impõe. A gente E aqui assim, na e quando Laura, vocês veem que uma mulher passou por uma situação, por mais que às vezes na visão de vocês não seja igual eu falei, o dia que eu chegava em casa e falava, ai, tô triste, chegava triste. O que aconteceu, Marina? Pô, um cara me xingou na ciclovia, não sei o quê. Em vez de falar, pô, não devia ir lá, já sabe como é que é, sim. abraça, fala, eu sinto muito pela sua dor, sabe? Aqui na Porque loja a isso gente teve uma mecânica.
Já quer dar solução de modo que a gente é o problema e que a gente tem que mudar em relação. Não. A gente teve uma mecânica aqui, e assim, loja de bike é um ambiente super machista, né? Só vem homem, a maior parte das pessoas que vêm é homem e tal. E ela sofreu muito, assim. Eu acho que foi uma das razões pela ter saído da loja aqui. Não conosco, tá? Mas, assim, com clientes, sabe? Tipo, pô, mas mulher mexendo na bike e tal. Então, não foi fácil para ela. Ela ainda é mecânica, ela tem a sua própria Que mecânica de demais, bike, gente. Eu queria conhecer essa pessoa. é, É, Eu quero muito conhecer essa mas pessoa. e, e hoje ela ainda mexe em bike e tal, mas e, teve situações assim que foi bem chata que eu presenciei A assim, pessoa é ela. diminuída, né? A gente tem que provar nossa competência, a gente tem que provar que a gente é bom o tempo todo. É que eu falei, pô, a gente vai ter que ter bons números, bons resultados. Nenhum mecânico seu precisa provar que é bom. Quando a pessoa entra, a pessoa não fala assim, me dá a certificação do seu mecânico. Quantas bikes você já mexeu? Ele não precisa. Por que ela Uhum, precisava provar? Então, por que eu preciso provar com os meus números que eu sou? Eu não preciso provar nada. sim. Não é, Paula? Me ajude também. não, eu tô pensando aqui nos grupos que eu vejo, tentando até identificar, assim, mulheres que, como você falou, né, a gente tem a questão dos números que ajuda, né, já acaba impondo um certo respeito, a gente se coloca, né, a gente tem uma posição forte, mas muitas mulheres não. Não. E eu já via. Eu estava aqui pensando isso quando eu treinava com um grupo bem grande, como as mulheres que acabam ficando um pouco mais ali na retaguarda, que não são as meninas as melhores da assessoria, como existe sempre essa cultura um pouco da desvalorização, de querer isso aí que a Marina falou, nossa, de querer a pessoa faz uma prova ou faz. E ela tá super feliz com o resultado dela, mas sempre tem alguém para vir sabe, assim, você não conseguiu nem curtir ainda a sua vitória e tudo, e já veio aquela pessoa e já falou, não, mas você tem que fazer isso e isso, porque não foi tão bom assim, porque no próximo, não, calma. E, e assim, é um meio que a gente está inserido, né, esse meio do ciclismo, do triatlon, da corrida, que eu acho que também é muito masculino. Paula falou dos Das, grupos de mulheres. A gente faz parte do grupo, né, da comunidade das mulheres do Tri. E a gente, aquele grupo tem de tudo, né? Assim, a gente consegue entender bem as dores, porque acho que 90% das mulheres que estão lá são iniciantes no esporte. E é muito engraçado de ver como a palavra que a gente mais ouve é medo. Meninas, que dica que vocês dão para como correr na rua? Meninas, como que eu faço para pedalar? O como correr na rua é o que a gente mais vê por lá, né, Paula? Como que muito. vocês fazem para correr na rua? Como que eu faço para ir às 5 da manhã para correr na rua? E aí, infelizmente, a gente também tem que falar cuidado, porque eu gostaria de não falar isso, mas a gente tem que falar cuidado. Não dá para gente, óbvio que não dá para a gente fingir que não existe isso e que a gente não tem que se preservar. Só que eu acho que a gente tem que lutar para que um futuro a gente não tenha que ter isso. Atualmente a gente tem que se preservar. Então eu falo, cuidado, fica no rolo o máximo possível, corre na rua só quando já tá dia, vai em grupo. É uma realidade que tem que ter esse zelo. A gente não pode ignorar. Também não vou dar de louca e pedalar. Infelizmente, não vou, porque eu tenho amor à minha vida, mas a gente não pode deixar que esse cuidado que a gente tem hoje em dia se transforme num comodismo. A gente tem que se cuidar, mas paralelamente a isso, ir lutando por respeito, por segurança e pelo nosso espaço, nas três esferas, sabe? Física, psicológica, a gente tem que caminhar para esse futuro. Acho que é muito legal a gente trazer esse assunto, né? E, enfim, quanto mais a gente falar sobre isso, sobre todos esses tipos de violência que a Marina falou, porque é isso, a gente está construindo daqui para o futuro, né? Não sei se a gente aqui ainda vai conseguir usufruir desse futuro com mais respeito às mulheres, com mais segurança para as mulheres,
Mas aí todo mundo tem filhos. Como o Beto falou, né? O filho dele já tem uma outra mentalidade. Os meus também, eu percebo isso aqui. Acho que ainda é um tempo, mas faz parte do nosso papel aqui, né? Como a geração atual, principalmente no nosso esporte, no triatlon, a gente que tem uma influência, a gente que tem espaço para falar, que as pessoas ouvem, a gente A tem que gente tem trazer, que lutar. a gente tem que lutar para isso. É, eu tenho a Mel Guedes, minha amiga, que é e ela só treina de madrugada por questão de trabalho, de horário, ela tem horário para começar. E hoje eu perguntei para ela, eu falei, Mel, como é que você está fazendo para treinar de madrugada? A corrida, ela tá sempre correndo sozinha. E ela começa tipo 5 horas, que agora tá escuro, né? 5 horas. E aí ela é cheia de estratégia, entendeu? Ela falou, não, porque aí eu saio da rua da minha casa, eu pego para a esquerda, porque é o lugar onde tem um pouco mais de carro, não vou por dentro da lagoa, vou pela pista que vai beirando o carro, porque qualquer coisa, não só a cabeça, qualquer coisa eu corro pro meio da rua e aceno para um carro. Imagina você sair para treinar e Que você já é delícia, né? mundo. Nossa, mas para ela, entendeu? Assim, entrou na rotina dela. Para ela, correr tem que ser dessa maneira. Aí chega perto do Clube Piraquê, aí já tem mais gente, aí já tá começando a amanhecer, ela já fica mais tranquila. Eu falei, meu Deus, meu, que paranoia para treinar. Mas eu já acostumei. E recentemente eu vi ela reclamar que ela estava subindo uma ladeira, eu acho que já chegando na casa dela, e aí uma moto, cara, jogou assim, meio que, sabe, vou dar um susto, dá aquela joga e tira. Eu E acho aí, engraçado, né, o susto que a gente leva. e aí É, ela, enfim. eu acho que a gente tem, assim, a ideia de gravar essa conversa aqui era mais para isso mesmo, para a gente expor para todo mundo, acho que para todo mundo entender, Expor pra gente, né? expor para a Sempre gente, a gente E o que eu vou mesmo. pedir, assim, nosso, vocês né? compartilharem e pedir para os amigos de vocês assistirem, porque geralmente quando É. tem Quem vai esse assistir é a mulher, né? estatístico, quem vai assistir é mulher. Eu vejo pelas estatísticas Assim, recentes da Atlas. Podcast que vai homem, audiência X. Podcast que vai mulher, é audiência X dividido por 10. Então, assim, por que que os homens, quando vem a gente falando, não se interessam? Então, o que eu vou pedir é, você, Betão, você Fabinho, pô, chama os caras que vocês conhecem e fala, ó, ouve, por favor, ouve e compartilha, mas ouve de verdade, dá o seu feedback, ouve, compartilha e fala para os seus amigos ouvirem e compartilharem. Comecem uma rede para isso. Por que que os podcasts que têm mulheres são os que menos têm ibope? A gente não está falando, não estou conversando com a Paula sobre como fazer a unha, se é isso que os homens acham que a gente conversa. Pô, a gente está falando de um assunto sério, sabe? E aí, vê lá, duas mulheres já vão falar, puta, é assunto de mulher. Não, é assunto de mulher que precisa de homem. Precisa ser Aí, discutido, né? Acho que essa é a nosso questão. não, viu? Maior Fabinho, audiência seu dele é a áudio, Daiane. Seu o áudio áudio zoou todo, não sei o que aconteceu. seu áudio zoou, não estou conseguindo te ouvir. bugou. Deu problemas técnicos. Tá com o microfone novo, aí o microfone novo acho que não configurou direito. Estava meio robotizado. Mas o A que eu acho que é robotina. uma grande solução é isso, sabe? É vocês começarem a falar, sabe, com os amigos de vocês, conversem a Eu respeito. acho que essa é a ideia. A ideia é fazer todo mundo pensar e todo mundo parar com essa coisa de que, não, ela também foi cedo, acontece com o homem Mas também, também, a gente também não. Sabe, assim, só eu queria deixar dois pontos. Primeiro, não acontece com o homem. O que acontece com as minas não acontece com o homem. Você pode justificar a justificativa, você pode me dar a justificativa que você der, a experiência que você tiver que contar não acontece. Porque não existe a possibilidade de acontecer. Mas aconteceu. Não, olha, é só você puxar aí o número de feminicídios versus o número de hominicídios, se é que existe essa palavra, você vai ver que a gente não está falando da mesma coisa. Então, assim, não acontece, a gente não sabe o que é, a gente nunca vai ter esse medo além de perder um tênis ou uma bicicleta, não faz parte do nosso repertório. E assim, não adianta a gente querer aqui colocar o assunto de alguma coisa de que pode acontecer. Então, acho que é bom a gente ouvir, é o que a Marina falou. Esse podcast tem duas mulheres conversando, meninas também já é um termo que é ruim também, né? Duas mulheres conversando aqui também, falando sobre uma coisa que envolve todo mundo. E que o problema, em 99,9% das vezes, é causado por homens.
Então, assim, acho que a gente tem que tentar entender como que a gente vai conseguir resolver essa questão e ajudar a resolução dessa questão. Então, o recado que a Marina deu, acho que é muito importante. Tem que ouvir. O homem tem que ouvir, Como tem que repassar para tudo, os a amigos. solução é a educação. Pois tem que se educar, a gente tem que se educar. Essa que é a realidade do tema, é esse, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema, falei com o Fabinho, até que eu acho que é importante a gente discutir isso. Sair um pouquinho, não, vamos discutir a técnica do pedal, a marca da bicicleta, vamos discutir um assunto que acho que envolve muito mais coisas, que acho que é importante a gente ter aqui também no repertório de todo mundo, né? Então, é um assunto legal e que Eu acho vale que a isso pena daí discutir. vai trazer mais pessoas para o esporte. Foi o que vocês falaram. Poxa, vamos ver a representatividade feminina na participação. Ironman, 18% mulheres e 82% homens. Uhum, Você acha que essas mulheres não fazem a prova por quê? Elas acham a prova difícil ou porque elas não têm condições de treino adequadas para uhum, fazer o ciclo? né? É uma Então, a rede de partir do apoio, momento que a gente se sente segura, a gente proporciona um ambiente seguro, a gente tem mais pessoas no esporte. né? Quantas É, mulheres exatamente. não fazem o ciclismo porque tem medo? Quantas mulheres não correm na rua porque tem medo? Quantas mulheres não fazem, não entram num ciclo de treino porque não tem apoio, que é também a violência, a falta de apoio. Então, se a gente conversa sobre isso, o público do esporte que a gente ama tanto aumenta. A gente vai ter mais pessoas treinando, a gente vai ter mais pessoas se desafiando, a gente vai ter mais pessoas vivendo isso que a gente vive com tanta paixão. Sem dúvida. Isso foi uma coisa que a Pamela levantou, né? Que foi super legal e, né, os Isso motivos da pelos Pamela, quais a gente não tem mais mulher fazendo. E assim, cara, sim, eu posso dar meu exemplo, porque pô, eu faço triatlon desde 2006, eu nunca fiz um full. Tudo bem que durante muitos anos, durante 10, 15 anos, eu fazia ali meio de lazer, saúde, eu não competia, mas já tem 4 anos que eu tô nesse treinando real, não dá, não dá. Ah, eu não tenho uma rede que não é exatamente uma rede de apoio, né? Na verdade, para você fazer um ciclo de full, você tem que, além do treino, a questão de casa, filho, tem que estar muito bem equilibrada. Uhum. E aí, assim, eu vou sair para treinar tranquila? Eu vou ficar 5, 6 horas fora de casa tranquila? Vou. Eu consigo peitar aí, pedir uma pessoa para ficar, não sei o quê, falar para o meu marido, uma semana, 2 semanas, um ciclo de full, que é quantos meses? 3 meses? 4 meses? Eu vou conseguir fazer isso por esse tempo todo? Sabe? O que que isso vai gerar de outro estresse? Então, assim, eu não consigo, até hoje, eu não me propus a fazer porque eu acho que não, ainda não para a mulher, ainda não é tão simplesmente assim, combina em casa e tá tudo bem. Seu marido sabe. Não é assim. Porque E, na a, hora de ver, na hora do dia a dia, não é assim. e E isso a, afeta as mulheres. eu parei aqui para pensar, cara, a Fernanda assim abriu uma porteira, né, cara? A Fernanda que ela nos anos 80, 90, a mulher ia para a estrada sozinha e metia a cara e, meu, imagina, isso aí, se agora a gente está podendo falar, imagina nos anos 80 a gente querer falar essa conversa que a gente está tendo agora. É. exato. Meu, Mas imagina, assim, é ainda ela sofrer tem a esse tipo vantagem de de ela ação. ter sido muito boa, né? Agora, olha a cena de torcida. Quantas mães com os filhos a gente não vê torcendo pelo pai e o contrário, o Não, pai com os filhos torcendo pela mãe. E aí vai falar assim, o pai apoiou, o marido apoiou. Na verdade, o que a gente ouve muito é o aceitou. Não, mas ele deixa eu fazer, ou ele aceita. Eu sempre falo, mulheres, aceitar não é apoiar. É. Apoiar é agir realmente de fato para quê? No dia do seu treino, você não tem que chegar em casa e ter que se preocupar com nada. Você tem que chegar em casa do mesmo jeito que você esperaria o seu marido ou a pessoa que você mora, com tudo pronto. O seu marido não vai chegar em casa e vai falar, agora faz o almoço, ou agora arrume sua bike sozinha. A mulher vai lá, ela vai tentar ajudar, vai ajudar a limpar as coisas.
Então, assim, é realmente mergulhar de cabeça junto e se envolver, sabe? Pô, você chegou em casa depois de 7 horas de pedal, 6 horas de pedal, um treino de 8 horas. Ah, mas você escolheu isso. Sim, eu escolhi, escolhemos juntos. Então, por favor, me ajuda com as coisas. Sabe, seja uma boa companhia. Apoiar não é aceitar. Ah, ela pode fazer, mas aí volta, tem. Parece que você tá. Aí depois você tem que retribuir e compensar. Então agora eu tenho que brincar muito mais. Então agora tem o quê? Agora tem o quê? Não devia ser, sabe? Você não tem que. Poxa, se é uma aventura que estão os dois embarcando, porque quando o homem volta para casa, eu não sei se ele tem que compensar. É lógico, você tem que dar atenção porque você quer dar atenção, mas é muito diferente, sabe? A cobrança no pós, o quanto a mulher tem que compensar essa ausência, que é uma coisa temporária e que é um sonho, e que se é um sonho, deveria ser um sonho conjunto, a ausência, o quanto ela é punida, né? E tem uma, assim, eu sinto muito isso, assim, também, assim, uma cobrança não da mulher, mas que a sociedade faz com a mulher. Até porque eu sempre dou o exemplo da minha esposa, né, a D é parceirona, pô, sempre foi. A gente tem os dois filhos, e quando o Lucas nasceu, ela ficava brava comigo, porque eu ia nadar depois do trabalho e buscava ele na creche às 7h30 só. Que ele podia ficar na creche até 7h30. E eu buscava ele às 7h30, eu ia nadar, e depois eu ia buscar ele. E ela saía do trabalho às 5 e 5h15 ela buscava ele na creche. E ele ficava louco, porque ele queria ficar na creche com os amiguinhos dele. E eu falava pra ele, mas por que você busca ele 5h15? Ai, porque eu tenho dó de deixar ele lá, coitado, ele fica longe da gente o dia inteiro. Eu falei, meu, vai fazer alguma coisa, vai na É, academia. Culpa que ela tem de não aproveitar É, esse a espaço Paula, para ela. arruma mas academia, vai na a academia, vai Paula fazer. falando do Iron Man, né? Tipo, É a culpa isso. dela ficar 6 horas fora de casa. E aí Tem ela essa, tem isso essa tá na culpa. gente. A Mas a gente gente tem nasce. que tirar essa culpa das mulheres, que senão elas também não tiram, também não, viu? Muita força Não, para não é. fazer, fazer alguma coisa. Fala, vai fazer o cabelo, não quero ir na academia, vai fazer o cabelo, sei lá, vai fazer uma Vai se massagem. cuidar, vai yoga, vai fazer o quê? É, alguma Parece que a gente coisa. está sempre Não em precisa. dívida, a gente fica Mas assim. eu preciso buscar ele 5h15. Ele não precisa, vai buscar 7h30, ele fica felizão na creche até 7h30 da noite com os amiguinhos dele. Mas tem aí, acho que toda mulher passa um pouco por essa cobrança. Não, eu tenho que ficar com meu filho, coitado, ele tá lá sozinho, desamparado com os amiguinhos dele. Então tem isso também. Parado. A gente tem o papel Tá também de, muito melhor, poxa, às vezes vai estar muito melhor é do que se muito tivesse. melhor, você acha? Paula tem filhos, ela pode falar mais do que eu. Eu tenho zero propriedade com isso, mas eu sempre ouvi É, falar que é. nasce uma Não, mãe, eu nasce acho que uma eu já culpa, e eu acho superei que muita nasce uma coisa. triatleta, nasce uma culpa. Nasce. Pois é, mas a gente tem que tirar essa culpa, gente, porque assim, não é que é. Claro que a gente tem que dar atenção para os nossos filhos, a gente quer dar Claro. atenção, a gente quer ficar. Mas existe um ser humano, uma pessoa que nasceu antes de ser mãe, né? A gente não pode perder a nossa identidade que a gente sempre teve antes de ser mãe. Então, assim, quando a minha terceira filha nasceu, eu fiquei muito impactada com a minha perda de identidade, porque também era pandemia. E aí eu não treinava, ia em casa, com uma vida muito diferente. O primeiro dia que eu saí para correr, ela tinha 3 meses. Eu chorei, eu ficava assim, toda arrepiada, meu corpo ficou todo arrepiado, eu comecei a chorar, porque o que eu sentia é que eu tinha me encontrado de novo, É, que eu estava perdida, e que naquele momento eu me reconectei comigo mesma. E E eu acho que algumas mães que talvez ou não tenham qualquer que seja atividade, às vezes é esporte, às vezes nem é esporte, mas que tem a sua essência em alguma outra coisa que não é a maternidade, como que é importante isso, até para que a sua maternidade seja mais prazerosa, para que você esteja mais inteiro para o seu filho, para que você esteja feliz. Não dá, gente, não dá para ser mãe, até porque assim, o que eu acredito é que martírio não é amor. Se você está se martirizando, se esforçando além do que você é capaz, por um ser que você está achando, ah, não, mas é meu filho, eu tenho que fazer isso, martírio não é amor. A gente é, precisa estar bem, a gente precisa estar em é. paz. Então, isso é algo que eu acho que pode ajudar para que mais mulheres venham para o esporte e que os pais não ajudem, mas façam o seu papel de fato, Exato. dividindo as obrigações, dividindo, enfim, os programas, dividindo. E é muito cultural e eu acho que muitos homens não fazem propositalmente, tá? Não estou Eu aqui também dizendo. acho que não, nem percebem.
Acho que é isso, é da nossa sociedade. A gente já vem com essa coisinha da culpa, o homem também já vem com um pouco mais de relaxamento, porque sabe que a mulher vai fazer. Então a gente vai precisar bater forte nisso para poder mudar para as próximas gerações. Precisamos ter mais discussões como essa. Mais discussões, É, exatamente. Muito bom. Não, sim, eu acho que a gente tem tema para ficar falando bastante coisa aqui, que vai emendando uma coisa na outra, né? Mas acho que a gente conseguiu tocar nos assuntos bastante importantes aqui, bastante relevantes. Acho que tinha umas. De novo, eu vou fazer a mesma mensagem que a Maria já falou. Assistam, tem as mulheres têm que assistir, os homens têm que assistir, compartilhar, pensar, colocar a cabecinha para funcionar e tentar mudar as atitudes, que é o que o Fabinho falou. A gente vem de uma geração criada assim e precisa mudar as atitudes que, mesmo sem querer, a gente tem. Então, se vocês quiserem deixar algum recado final, deixo para vocês aí fazerem um fechamento aí. Eu só tenho a agradecer o espaço. Sempre que a gente pode falar, é muito bom. E acho que é assim que a gente acaba transformando, mudando o nosso entorno, sabe? Não adianta eu querer mudar o mundo. É muito difícil mudar o mundo, mas eu mudar o que está ao meu entorno é muito possível. Então, se a gente mudar o nosso entorno, eu acho que já vai fazer muita diferença num todo. quero agradecer vocês dois homens trazerem, né, a gente trazer esse assunto tão importante, convidando duas mulheres para falar. Agradecer a Marina pelas ideias e as reflexões aí maravilhosas sobre os tipos de violência, concordo completamente. E acho que queria deixar essa mensagem, até, né, porque lá atrás a gente falou de ser, eu falei, né, de ser protegido e tudo, mas que os homens olhem com um pouco mais esse olhar da proteção para suas colegas de treino, para as parceiras em casa, né, que a gente tenha mais essa coletividade, esse fechamento entre homem e mulher que permita que as mulheres, né, consigam aí ocupar mais espaço também no esporte. Obrigada, gente. Obrigado, meninas. Obrigado pelos ensinamentos e por abrir os nossos olhos para coisas que a gente vem fazendo aí errada ao longo do tempo e, se Deus quiser, a gente consiga corrigir, pelo menos um pouquinho. O que a Marina falou, se a gente conseguir corrigir um pouquinho do nosso e um pouquinho das pessoas ao nosso redor, já está ótimo. Alguma coisa já está sendo feita. É isso aí. Bom, pessoal, então, como um assunto importante aí para todo mundo pensar, os recados nossos de praxe, segue a gente lá no @trilados, no canal do YouTube, compartilha, comenta, críticas, sugestões, sempre bem-vindas, fiquem todos à vontade, que isso aqui é feito para vocês. Beleza? Valeu, galera, obrigado.